Um dia, um garoto chamado Mochizuki Touya se encontra sentado em frente ao governante do seu mundo, e o governante pede desculpas a ele porque acidentalmente o transferiu do seu mundo por engano. O governante fica surpreso que Touya está calmo mesmo depois de ouvir isso. Então Touya diz a ele, talvez seja porque tudo ainda parece irreal. Parece apenas um sonho, e não adianta chorar pelo que já aconteceu e acabou. Ele então pergunta a ele, o que vai acontecer comigo agora? Então, o governante diz a ele que não pode devolvê-lo ao mesmo mundo, mas pode transferi-lo para outro mundo porque essas são as regras. Touya concorda sem hesitação ou raiva, e isso porque seu avô o criou para perdoar os outros. Então o governante pergunta se há algo que ele pode fazer como compensação, e Touya pega seu telefone e pergunta se pode usá-lo no novo mundo. O governante diz, ok, vou modificá-lo para que você possa usá-lo lá, e você poderá carregá-lo com magia. Touya fica surpreso que o mundo para onde está indo é mágico, e ele pergunta se o telefone ainda estará conectado ao seu antigo mundo. O governante diz a ele que não poderá interagir diretamente com o antigo mundo, mas ele ainda será capaz de acompanhar as notícias de lá, e ele também irá ajustá-lo para que ele possa chamá-lo também. Então Touya acorda no novo mundo e começa a pensar em como ele vai se virar em um lugar que ele não conhece nada. De repente, o telefone toca, e é o governante, que diz a ele que modificou o mapa no telefone para se adequar ao mundo em que está agora. Touya abre o mapa e segue para a cidade mais próxima, e no caminho, ele pensa em como se virar naquela cidade sem dinheiro. Uma carruagem passa por ele e de repente para, e alguém desce e diz animadamente a Touya, suas roupas são incríveis. Posso comprá-los de você? Touya vai com ele até sua loja de roupas para se trocar e percebe que não consegue ler o que está escrito na placa da loja. Após trocar de roupa e pegar o dinheiro com o comerciante, ele pergunta se há uma pousada próxima. O comerciante descreve um lugar chamado Pousada Lua de Prata. Touya abre o mapa e descobre que a loja em que estava se chama Reino da Moda de Zanak. No caminho para a pousada, ele ouve dois ladrões em um beco encurralando duas garotas. Eles dizem, o arranhão neste produto reduz seu valor para apenas uma moeda de prata. Uma das garotas fica brava e diz, não é suficiente. Me devolvam o produto. Os ladrões recusam, e nesse momento o Touya intervém e diz às garotas, eu posso comprar o produto por uma moeda de ouro. A garota concorda, e Touya pega uma pedra e a joga no produto, quebrando-o enquanto está nas mãos do ladrão. Os ladrões ficam furiosos e o atacam. Touya se lembra de quando o governante lhe deu algum poder para ajudá-lo a sobreviver no novo mundo. Ele sente que os ataques dos ladrões são muito lentos, então ele derrota um, e uma das garotas vence o outro. Depois ele entrega a moeda de ouro como combinado, e Touya se arrepende de ter quebrado o produto apenas para distraí-los, mas ele não sabia que seriam tão fáceis de vencer. Eles o agradecem e se apresentam como Elze Sileska e Linze Sileska, elas são gêmeas. Ele diz a eles que seu nome é Mochizuki Touya, eles pensam que seu nome é Mochizuki e seu sobrenome é Touya, mas ele diz que é o contrário. Eles ficam surpresos e perguntam se ele é de Ishin. Ele fica confuso com a pergunta, já que ainda não sabe nada sobre este mundo, mas diz que sim e que está procurando pela pousada Lua Prateada. Eles ficam surpresos porque é a mesma pousada em que estão hospedados, e o levam com eles. Depois disso, contam a ele o que aconteceu com os ladrões que roubaram o produto. Elze diz à irmã que provavelmente deveriam aceitar trabalhos da Guilda dos Aventureiros da próxima vez. Touya pergunta se pode ir com elas, pois precisa procurar um emprego de qualquer maneira. Elze diz a ele, claro, eles vão mostrar o caminho como agradecimento. No dia seguinte, Touya vai com eles e fica chateado porque não consegue ler o quadro de tarefas. Quando Elze pergunta se ele encontrou alguma missão boa, ele responde, na verdade, eu não sei como ler. Linze encontra uma missão para derrotar monstros na floresta, e Elze diz a Touya que eles poderiam ser uma equipe. Touya concorda, mas diz que não tem uma arma. Eles então vão comprar uma arma para ele e preparam seu plano para lutar contra os monstros. Depois disso, eles vão lutar contra lobos. Elze usa luvas de metal e Touya usa sua espada, então Linze usa magia de fogo, e Touya fica impressionado com ela. Eles retornam à guilda e entregam os chifres de lobo que coletaram, então a recepcionista carimba seus cartões por completar a missão e lhes dá a recompensa. Depois, Elze agradece a Touya por ajudá-los e diz que sem ele, eles não teriam conseguido completar a missão. Linze diz a ele que é a primeira vez que ela vê um homem que pode igualar a força de sua irmã. Touya pede a eles para ensiná-lo a ler e escrever, para que ele possa se virar neste mundo. Elze diz que Linze o ensinará, pois ela é inteligente e boa em explicar. Ele então pergunta se ela pode ensiná-lo a usar magia. Elze pergunta a ele, surpreso, se ele tem aptidão. Linze acrescenta que pessoas sem aptidão não conseguem usar magia, não importa o quanto tentem. Touya se lembra que o governante lhe disse que ele poderia usar magia, e pergunta a ela se há uma maneira de saber sua aptidão. Linze tira as pedras de feitiço que amplificam, armazenam e liberam energia mágica. Ela segura a pedra do elemento água, já que é a mais fácil, e a demonstra na frente dele. Elze pega a pedra e diz a ele, a propósito, eu não tenho aptidão para usar magia de água, então se eu tentar usar a pedra, ela não vai responder. Linze diz a ele que, embora sua irmã não possa usar magia de água, ela usa magia de proteção, e ela mesma não consegue usar isso. Todos têm energia mágica, mas sem aptidão, eles não podem usar nenhum feitiço. Touya pega a pedra e testa, e um forte jato de água sai, então eles saem para outro lugar para testar os outros elementos e não destruir a pousada. Ele tenta fogo e funciona, depois terra e também funciona, assim como vento, luz e escuridão. Eles perguntam surpresos, quem é você exatamente? É a primeira vez que vemos alguém que pode usar todos os 6 elementos.
Toya avista uma estranha pedra branca e pergunta a ela o que é. Ela diz a ele que é uma pedra de magia nula, e é especial porque não tem um feitiço fixo. Ele pergunta como usá-la. Ela responde que pode ser usada como sua irmã, que a usa para feitiços de proteção, e outros a usam para aumentar a força. E há um feitiço raro chamado Portão que permite teletransportar entre lugares. Ele pergunta a eles como saber que tipo de magia nula ele pode usar. Elze diz a ele que, em algum momento, o nome do feitiço simplesmente lhe virá à mente por acaso. Lindsay diz a ele que magia nula também é chamada de magia pessoal, e é raro alguém conseguir usar o mesmo feitiço que outra pessoa. Toya pega a pedra e tenta um feitiço de portal porque ele foi o que mais chamou sua atenção. De repente, o feitiço se ativa, e Toya olha através do portão e vê a mesma floresta em que estavam antes. Lindsay lhes diz que o feitiço de portal permite ao usuário se teletransportar para lugares onde já esteve antes. Eles voltam para a pousada e Elze lhe diz: "Ainda não posso acreditar que você consegue usar todos os elementos. Com certeza há algo estranho em você." Toya sente que eles o estão elogiando por trapacear, e são interrompidos por Mika, a estalajadeira. Quem está com uma garota que trabalha em um café próximo chamado Eru. Eru pede a eles para ajudá-la a escolher um novo item para adicionar ao cardápio do café, já que Toya é um turista de outra cidade e pode conhecer novas receitas. Toya pergunta a ela que tipo de item ela quer adicionar. Ela lhe conta algo leve e doce, que atrairia mais as mulheres. Toya pensa em sorvete e verifica o método de preparo em seu telefone. Lindsay lhe pergunta: "O que é isso?" Ele responde que é uma ferramenta mágica e que só ele pode usá-la, então espera que eles não se concentrem nisso. Ele dá a ela os ingredientes e ensina como fazer, eles adoram, e Elze e Lindsay ficam ainda mais curiosas sobre Toya. No dia seguinte, recebem um pedido para entregar uma carta à capital real, e no caminho... Toya tira uma foto de Elde enquanto ela dorme. No caminho, eles param em uma cidade para uma pausa e pensam em procurar uma pousada para ficar na cidade. Toya diz: "Não seria melhor usar o feitiço do portal e voltar para Silvermoon?" Eles dizem a ele que não, é melhor visitar novos lugares enquanto estão em uma nova cidade. Então eles veem uma multidão reunida em torno de uma garota lutando com alguns homens porque ela derrotou os amigos deles e os entregou aos guardas. Eles notam que a garota está vestindo uma roupa de samurai, e os homens a atacam, mas ela os derrota um por um. No entanto, ela começa a se sentir fraca de fome, e pouco antes de alguém atacá-la por trás, Toya usa o feitiço da tempestade de areia, o restringe e o chuta. Elde precisa intervir e lutar com ele, então Toya agarra a garota samurai e todos eles fogem. Ela agradece por salvá-la e diz que seu nome é Kokono Yae. Yae é seu primeiro nome, enquanto Kokonoe é seu sobrenome. Eles estão surpresos, e Toya pergunta a ela se ela é de Ishin. Ela diz que sim, e ele diz seu nome pra ela, então ela fica animada porque ele também é de Ishin como ela. Ele entra em pânico e diz que não, que ele é de outro país parecido. Os gêmeos ficam chocados porque ele tinha dito a eles antes que ele era de Ishin. Ele muda de assunto e diz a Yae que ela parece cansada, então ela diz que perdeu todos os seus suprimentos de viagem. Eles ouvem o estômago dela roncar, então a levam a um restaurante para comer. Ela diz que está viajando para melhorar suas habilidades em artes marciais e que sua família produziu gerações de guerreiros. Mas ela escolheu viajar para desenvolver suas habilidades. Coincidentemente, ela também está indo para a capital, então eles decidem ir juntos. No caminho, Lindsay dá a Toya um livro com a maioria dos feitiços de magia nula, conhecidos porque ela entendeu que ele pode usar qualquer feitiço, desde que saiba seu nome e seus detalhes. Ela lhe diz que o livro tem muitos feitiços porque, como ela mencionou, a magia nula é magia pessoal, então o número de tipos é igual ao número de usuários. Mesmo assim, a magia elemental só pode ser usada por certas pessoas. Poucos usam magia nula, e a maioria dos livros de feitiços são apenas coleções feitas por entusiastas. Toya percebe que, apesar dos muitos tipos de feitiços, a maioria deles não são úteis, como um feitiço que deixa o cabelo cacheado ou um que torna os animais amigáveis. Elde diz a ele: "Você nunca sabe quando eles podem ser úteis, e não há mal em aprender todos eles." Ele encontra um feitiço que puxa objetos de longe, e tenta, mas não funciona. Elde pergunta a ele: "O que você tentou fazer?" Ele diz que achou que Yae ficaria surpresa se ele puxasse a espada dela, então ela diz: "Talvez seja pesado demais, tente algo mais leve." Ele tenta novamente e puxa o laço de cabelo de Yae e diz: "Este feitiço é realmente útil. Nós poderíamos usá-lo para roubar dinheiro ou joias." Eles dizem para ele não fazer isso. Ele fica nervoso e diz que só está pensando. Claro, ele não vai fazer isso. Ele então encontra um feitiço que melhora os sentidos, e de repente, ele sente cheiro de sangue e diz para Yae ir até lá. Quando chegam, encontram cavaleiros lutando contra monstros gigantes, então eles ajudam e derrotam todos os monstros. De repente, o líder deles aparece, e eles descobrem que alguém está usando magia de invocação e é quem está trazendo os monstros. Toya usa o feitiço de ausência de fricção nele, fazendo-o cair no chão, e Yae o amarra. Os soldados agradecem por salvá-los e dizem que 7 de seus companheiros morreram. De repente, eles ouvem uma garota gritando e correm para a carruagem, encontrando seu servo chamado Len ferido com uma flecha. Toya diz a Lindsay para usar magia de cura. Ela responde tristemente que não vai funcionar porque a flecha está presa no corpo dele. Mesmo que ela usasse magia de cura, o objeto estranho ficaria dentro. A menina começa a chorar, e Len diz a ela que é hora de se despedir. Toya pergunta a ela: "Podemos tratá-lo se removermos a flecha?" Ela diz que sim, e Toya usa o feitiço de puxão e instantaneamente remove a flecha, depois usa o feitiço de cura e Len se levanta e está bem. Len se apresenta e diz a eles que é o servo-chefe do Duque Ortlinde e que a menina é sua filha, Oush.
Tuya está chocada que todos se ajoelham diante dela. Eles dizem a ele, como você pode ser tão calmo? O duque é o título nobre mais alto e esse título é usado apenas para membros da família real. Sushi diz a ele, sim, meu pai é o duque Alfred Ornis e ele é o irmão mais novo do rei, mas você não precisa falar formalmente. Apenas me chame de Su, devemos nossas vidas a você. Tuya pergunta a ela, por que a família real está em uma floresta como esta? Ela responde que estava voltando de visitar sua avó. Len pediu que continuassem a viagem com eles até a capital e protegessem Sushi, prometendo uma recompensa na chegada. Todos concordam, pois estão indo para a capital de qualquer forma. Eles chegam à capital do reino de Belfast, chamada Alephis, também conhecida como a Cidade dos Lagos. Ao entrarem na mansão do duque, veem duas fileiras de servos, e o duque Alfred corre até sua filha para se certificar de que ela está bem após ouvir o que aconteceu. Ele cumprimenta Tuya e agradece por salvar sua filha, ajoelhando-se diante dele. Tuya fica nervoso, e então Alfred os leva para a varanda. Tuya diz a Alfred que eles vieram à capital para entregar uma carta. Ele pergunta ao duque se ele tem alguma ideia de quem eram os atacantes. Ele responde que muitas pessoas querem atrapalhá-lo por causa de sua posição. Eles provavelmente pensaram em sequestrar sua filha para ameaçá-lo. Sush entra e seu pai pergunta se ela entrou em contato com Aileen. Ela diz que sim, mas não queria preocupá-la e não contou o que aconteceu. Tuya pergunta, quem é Aileen? Alfred diz, minha esposa. E desculpe, mas você não pode vê-la porque ela é cega. Tuya pergunta tristemente, ela está doente? Ele diz, sim, isso aconteceu há 5 anos. Ela sobreviveu, mas perdeu a visão. Lindsay pergunta a ele, você tentou magia de cura? Ele responde que tentaram de tudo, mas nada funcionou. Apenas curou algumas das partes danificadas do corpo dela. Ele conta a eles que o pai de sua esposa tinha uma magia especial que podia remover qualquer doença do corpo. E o objetivo da última viagem de Soul era encontrar o segredo por trás dessa magia. Ela pensou que poderia aprendê-la. Soul fica chateada e diz, eu gostaria que tivéssemos encontrado alguém que pudesse usar a mesma magia que meu avô. O pai dela responde, magia nula é magia pessoal. Então você não encontrará alguém que possa usar o mesmo feitiço, mas talvez possamos encontrar alguém que use um feitiço com o mesmo efeito. Todos ficam surpresos e apontam para Tuya. Alfred leva Tuya para o quarto de sua esposa e Tuya tenta o feitiço de recuperação. Aileen abre os olhos e chora de alegria dizendo, eu posso ver. Todos abraçam Tuya de felicidade. E aí diz a ele que correr para ajudar os outros sem medo de falhar é algo realmente admirável. Depois disso, Alfred diz a ele, você salvou minha filha e minha esposa em um dia. Espero poder agradecê-lo devidamente. Primeiro, ele dá a ele uma recompensa financeira por salvar sua filha e protegê-la. A recompensa é de 40 moedas de platina, e todos ficam chocados com o número porque uma moeda de platina equivale a 10 moedas de ouro. Tuya fica atônito e diz a Alfred que não pode aceitá-las, é demais. Alfred diz a ele, se planejarem continuar como aventureiros, definitivamente precisarão do dinheiro. Ele então lhes dá 4 medalhas da casa do duque. E com eles podem passar por qualquer lugar sem inspeção e usar instalações da classe nobre. Depois disso, eles se despedem e a missão de entrega de cartas também é concluída. Antes de irem embora, Tuya pergunta a Yae o que ela planeja fazer. Ela lhe diz, eu decidi me oferecer a você. E todos ficam chocados. Ela explica que quer dizer que Tuya tem um grande poder e ela aprendeu muito com ele. Então, para o bem do seu treinamento, ela quer ficar com Tuya. Todos a recebem bem porque todos gostam dela. Eles então decidem ir comprar algumas coisas já que estão na capital e no caminho, Tuya vê criaturas estranhas que ele não reconhece. Então ele pergunta a eles, o que são essas? Eles dizem a ele que são demi-humanos. E existem muitos tipos como elfos, anões e homens-fera. Então eles veem uma garota demi-humana que parece muito chateada. Então Tuya vai e pergunta a ela, o que há de errado? Ela fica assustada com ele e se afasta. Ele a tranquiliza e diz que apenas viu que ela parecia chateada, então perguntou. Ela se aproxima novamente e diz a ele que está perdida e que deveria encontrar sua irmã em um determinado lugar, mas não sabe como chegar lá. Tuya pega o telefone, usa o mapa e a leva até lá. Eles os deixam e vão às compras. Tuya diz a eles, é difícil se mover em grupo assim. Vamos nos separar e nos encontrar em um ponto depois de 2 horas? Todos concordam, e ao pôr do sol todos chegaram, exceto Tuya. Ele chega atrasado, confere o horário e descobre que está atrasado 25 minutos, então ele pede desculpas. E aí está surpresa que ele consegue ver as horas pelo celular, e ele diz que é sua mágica. Elsie percebe que ele está usando um casaco novo, então ele diz a elas que é um casaco que aumenta a resistência mágica. Todos elogiam e dizem que fica ótimo nele, como se tivesse sido feito para ele. Tuya fica sem jeito e diz para elas, vamos voltar para a Vila Hefli. No dia seguinte, está chovendo muito, e Tuya entra na pousada Lua de Prata e encontra o pai de Tuya e o Sr. Barrow, o dono da loja ao lado, jogando Shug, que Tuya criou há alguns dias enquanto testava magia de modelagem de metal, e eles têm jogado desde então. Depois disso, Tuya pergunta onde estão os outros, então Lindsay diz a ele, ela está no quarto acima, e que Elsie e Yae foram comprar os novos doces do café, e ela ouviu que foi ele quem deu a receita. Ele diz sim pra ela, e naquele momento, Elsie e Yae chegam e distribuem os doces que trouxeram pra todos. Elsie dá uma caixa pra Tuya e diz pra ele, vai entregar isto pro Duque. Você tem que compartilhar os doces com as pessoas que te apoiaram. Tuya vai para a mansão do Duque e Soul fica muito impressionado com os doces. O Duque diz a Tuya que está com muita inveja das pessoas da Vila Hefli que podem comê-los todos os dias. Se eu pudesse usar o feitiço do portal como você, eu iria comprá-los todos os dias. Tuya responde que pode ensinar os cozinheiros do palácio a fazê-los.
e só está animada por poder comer a qualquer hora. Em seguida, Toya ensina o Duque a jogar Shogi e diz que é um jogo jogado por duas pessoas, onde cada uma tenta derrotar o rei do oponente, como xadrez. Quando o Duque tenta jogar, ele realmente gosta e fica absorvido. Soul fica muito irritada porque também quer jogar, mas seu pai está tão concentrado e não presta atenção nela, ela começa a fazer cócegas em Toya para que ele a deixe jogar também, enquanto Alfred está completamente focado no jogo e não tira os olhos dele. À noite, ele pede a Toya que lhe dê uma cópia do jogo para que ele possa jogá-lo com seu irmão, e ele não o deixa sair da mansão até que ele jogue mais uma rodada com ele. No dia seguinte, Toya vai com os outros para o Guilda dos Aventureiros na capital real, e eles encontram muitas missões postadas. Toya escolhe uma missão para eliminar alguns monstros de Slime, mas todos recusam porque odeiam esses monstros. Então ele escolhe outra missão para derrotar monstros cavaleiros armados. Eles vão e lutam contra os monstros, e um deles está prestes a atacar Elze por trás. Yaya a salva rapidamente, e Toya diz a Lindsay para congelar a perna do monstro. Ela faz isso, e ele usa magia de luz para explodir. Depois eles descansam, e Toya diz a eles que a antiga capital real acabou por estar vazia. Não há nada lá. Elze responde: "Eu gostaria que encontrássemos o tesouro real escondido ou algo assim." Toya usa o feitiço de busca e escaneia toda a área, mas não encontra nada. Lindsay diz para ele tentar procurar outra coisa. Talvez não um tesouro, mas ruínas, por exemplo. Ele procura novamente e encontra algo subterrâneo. Todos ficam animados, e Lindsay usa sua magia de fogo e explode o chão. Eles encontram uma depressão no subsolo e descem nela. Lindsay ilumina a área com uma esfera de luz mágica. Em seguida, encontram inscrições em uma língua estranha na parede que não conseguem ler, então Toya tira uma foto com seu telefone. Depois, encontram uma pedra mágica criada com magia de terra. Lindsay diz a eles que ela se ativa se você passar seu mana nela. Pode ser uma armadilha. Elze diz a Toya para passar um pouco de seu mana nela. Ele é o único que usa magia da terra aqui. De repente, todos eles recuam e o deixam sozinho. Toya arrisca e passa sua mana no selo, e a parede com as inscrições evapora e uma porta se abre. Dentro, eles encontram uma estátua estranha. Toya limpa a poeira dela e descobre que é feita de um vidro muito forte e tem uma esfera vermelha dentro. Toya fica surpreso que a esfera de luz de Lindsay começa a enfraquecer, e ela também fica surpresa porque sabe como mantê-la estável por 2 horas. Elze percebe que o orbe vermelho dentro da estátua está absorvendo mana. De repente, a estátua se move e forma braços e faz um barulho muito alto. Então Toya abre um portal e todos escapam rapidamente. Yae diz a eles que nunca viu uma criatura mágica como aquela antes. De repente, outra explosão acontece e o monstro sai do subsolo e ataca Toya. Lindsay usa magia de fogo e lança flechas de fogo nele, mas o monstro as absorve. Yae tenta um ataque físico e o golpeia com sua espada, mas a carapaça é dura demais. Elze salta sobre ele com sua manopla de metal, mas não surte efeito. Toya então tenta magia de remoção de fricção para fazer o monstro escorregar e diz a Lindsay para não usar magia diretamente nele. Ela forma um bloco de gelo e joga no monstro, e Elze corta seus membros. Mas, chocantemente, ele regenera seus membros usando a mana que absorveu e estende um de seus braços para apunhalar Elze. Toya diz para distraí-lo, e ele rapidamente a cura. Ele tenta analisar a situação calmamente e pensa nas habilidades do monstro. Uma ideia lhe vem à mente, e ele conta a Elze. Ele se posiciona na frente do monstro e usa o feitiço de puxão para extrair seu núcleo, joga para Elze e ela o quebra, fazendo o monstro evaporar. Depois disso, Lindsay sugere que relatem o que aconteceu ao Duque, já que este é o Guilda dos Aventureiros da capital real. Eles concordam e vão contar ao Duque Alfredo o que aconteceu. Ele diz a eles que enviará uma equipe para investigar o assunto. Toya diz a eles que as ruínas todas colapsaram, então as inscrições que encontraram se foram. Ele pega o celular e mostra a foto, e o Duque pede a ele uma cópia. Toya diz a ele que trará amanhã. O Duque diz a ele que pode ser uma pista para o mistério de por que a capital foi transferida. Toya fica surpreso que o motivo da mudança da capital seja desconhecido. O Duque explica que não há documentos oficiais sobre o motivo. Eles voltam para casa e Toya prepara as cópias usando magia de desenho. Ele se teletransporta para a capital usando o portão e fica surpreso ao encontrar o Duque já do lado de fora. O Duque lhe diz: "É bom que você esteja aqui, eu precisava de você de qualquer maneira. Meu irmão, o rei, foi envenenado." Toya viaja na carruagem com ele, e o Duque lhe conta que seu irmão provavelmente foi envenenado pelos nobres opositores por causa do acordo comercial com o reino de Mismed, um novo reino governado por um homem fera, e seu irmão estava considerando formar uma aliança com ele. E o caso é o seguinte: se o irmão dele morrer, sua filha, Princesa Yumina, assumirá o trono, e ele tem certeza de que o que aconteceu foi causado por alguém tentando ganhar poder e influência através de um casamento político com a princesa. Toya pergunta a ele: "Então, o que você quer que eu faça?" O Duque diz a ele que quer que ele remova o veneno de seu irmão usando o feitiço de recuperação que usou em Aileen. Quando eles chegam, Alfred fica bravo ao ver o Conde Balsa. Balsa lhe diz: "Você chegou na hora certa, conseguimos pegar o culpado." Alfred fica surpreso, e Balsa lhe conta: é a embaixadora do reino de Mismed, e eles vão decapitá-la imediatamente. Alfred lhe diz: "Não, meu irmão decidirá." Então Balsa vai embora, e Toya fica irritado com ele e o faz escorregar pela escada. Do outro lado,
A princesa Yumina está segurando a mão de seu pai e chorando, cercada por todas as pessoas que o amam. Alfred e Toya entram, e Toya começa imediatamente o tratamento. O mago real fica chocado ao ver que Toya está usando a magia de recuperação perdida. O rei acorda muito melhor do que antes, e ele pergunta: Alfred, quem é o homem com você? Alfred o apresenta e diz: este é o homem que restaurou a visão de Aelin, e eu o trouxe porque tenho certeza de que ele pode curá-lo. O rei agradece a Toya, e todos ficam muito felizes. O capitão da Guarda-Leão o saúda, e a maga se apresenta como Charlotte e pergunta a ele: quais outros elementos você pode usar? Ele responde: muitos. E ela fica ainda mais animada para conhecê-los, o que deixa a Toya desconfortável. A princesa Jumina agradece a ele por salvar seu pai, e Toya ouve o rei dizer com raiva: por que alguém do reino de Mismed iria querer me matar? Esse crime foi cometido por outra pessoa tentando bloquear meu caminho. Leon diz ao rei: mas todos viram você desmaiar logo depois de beber o suco enviado pelo embaixador. O rei diz a eles: convoquem o embaixador. Quando a trazem diante do rei, ela diz: eu sou Olga Strand, e vim por seu comando. Toya fica chocado porque ela é a irmã da arma, a garota perdida que ele ajudou. Toya pergunta a eles: o quarto onde o rei desmaiou ainda está intocado? Leon diz a ele: sim, eu ordenei que ninguém o tocasse. Ele leva Toya para o quarto e toda a comida ainda está lá. Leon mostra a ele o suco que o rei bebeu. Toya usa o feitiço para detectar veneno, então diz a Leon para chamar o rei, seu grupo e Balta também. Quando Balta vê que o rei está bem, ele fica chocado. O rei lhe diz: desculpe por te preocupar. Balta entra em pânico e Toya lhes diz: todos aqui estavam presentes quando o rei desmaiou, o que significa que o culpado está entre vocês. Todos ficam chocados e Balta diz irritado: o embaixador é o responsável. Toya segura a garrafa de suco e diz: todos entraram em pânico quando viram o rei bebendo disso. Ele pega um copo e outra garrafa do mesmo suco que não está envenenado e pede a Leon para beber dele. Leon bebe, e nada acontece. Toya pega a taça do rei, e serve do mesmo garrafa segura confirmada, e pede ao Conde Balta para beber dela. Balta entra em pânico, e Toya lhe diz: não se preocupe, não está envenenado. Alfred pergunta: o que há de errado? E Balta encara a taça com medo. Leon o agarra e o faz beber à força. Balta começa a engasgar e implora por ajuda. Toya diz a ele: pare de fingir, eu já removi o veneno da taça. Balta fica surpreso, e Toya o embaraça com a pergunta: por que você achou que havia veneno? Ele diz simplesmente: o veneno não estava na garrafa, estava na taça do rei, e eu pude perceber imediatamente usando meu feitiço de detecção de veneno. Descobri que o veneno foi aplicado a todas as taças que o rei utiliza. Balta sai correndo rapidamente, e Toya usa o feitiço de escorregão para fazê-lo cair. A princesa Jumina fica muito impressionada com Toya, e o rei agradece e diz que quer recompensá-lo por salvar sua vida, mas Toya diz a ele: não há necessidade. Eu só ia ver o duque por acaso de qualquer maneira. De repente, a princesa Jumina se levanta e diz ao rei e à rainha: eu decidi, eu quero me casar com ele. Toya está chocado com a confusão em que está, e o rei pergunta a ela: o que te fez decidir isso? Ela diz a ele: porque ele traz felicidade para aqueles ao seu redor e tem uma personalidade incrível. Pela primeira vez na minha vida, sinto que quero compartilhar minha vida com alguém. Ele diz a ela: se é assim que você se sente, então não posso me opor. Desejo felicidade a vocês dois. Alfred os parabeniza, e a rainha decide dar uma festa à noite. Ninguém sequer perguntou a opinião de Toya. Ele diz nervosamente: não, como vocês concordaram tão rápido? Você não sabe nada sobre mim. O rei lhe diz: você está certo, mas desde que Jumina te aceitou, isso significa que você não é uma pessoa má. A rainha lhe diz: Jumina tem olhos espirituais que permitem ver a personalidade das pessoas. Toya perguntou: quantos anos a princesa tem? Eles respondem: 12. E ele responde: é muito cedo para estar pensando sobre casamento. Eles dizem a ele: não, a família real se casa aos 15 anos. Casei-me com minha esposa quando ambos tínhamos 14 anos. Jumina o agarra e pergunta: você me odeia? Ele responde: não, mas no meu país não posso me casar antes dos 18 anos. E ainda tenho 16. O rei diz a ele: sem problemas. Você tem 2 anos para conhecer melhor a Jumina, e se você não mudar de ideia em 2 anos, desistiremos. Toya concorda, e a rainha diz a Jumina: faça o seu melhor nesses 2 anos para conquistar o coração do Toya. Depois, Toya vai dormir e sente como se estivesse vivendo um pesadelo. De repente, o governante o chama e diz: parabéns pelo casamento. Toya responde: não é engraçado, não consigo pensar em casamento nesta idade. Ele responde: não diga isso, neste mundo a poligamia é normal. Toya fica ainda mais irritado e encerra a chamada. No dia seguinte, na pousada Lua Prateada, Jumina chega com Toya e os outros ficam chocados ao saber que Toya vai se casar. Jumina se apresenta e diz a eles: vou morar com vocês a partir de hoje. Todos ficam surpresos, e Jumina diz a eles: não falem formalmente, e vou tentar não atrapalhar vocês. Quero começar registrando-me na guilda e ser qualificada para assumir missões. Todos ficam chocados, e Toya pergunta surpreso: você tem certeza do que está dizendo? Ela diz que sim e grita com ele por falar formalmente com ela. Eles a levam com eles em uma missão de caça ao macaco monstro. E Toya ainda não consegue entender como uma princesa está indo para a batalha. Ela diz a ele: pensei que essa fosse a melhor maneira de mostrar o que posso fazer. Estudei arco e flecha e magia. De repente, ela invoca lobos com magia negra e os manda procurar seu alvo. Toya fica impressionado e ela diz a ele: posso te ensinar se quiser. Toya concorda. Eles encontram os lobos fugindo, e atrás deles aparecem os monstros macacos. Eles caíram na armadilha. Yumina dispara flechas neles, e Ae os corta. Lindsay queima o resto.
mas mais aparecem. Toya usa o feitiço deslizante e Yumina dispara mais flechas. Então Elze entra com seu punho de ferro e os lobos atacam. Yumina e Linze combinam magia de raio e fogo para derrotar o resto. Quando eles retornam à pousada, Yumina ensina Toya a fazer magia de invocação, e ele invoca um monstro. Ela diz a ele que não funcionará a menos que ele faça um pacto com a besta invocada. O monstro diz a ela: um pacto comigo? Você deve estar brincando. E um tigre branco aparece. Yumina está assustada porque é um dos monstros de maior nível que alguém poderia invocar. O tigre diz a Toya: mostre-me o tipo e a quantidade do seu poder mágico. Ele cheira Toya e sente um poder de nível muito alto, e diz a ele: toque-me e derrame sua energia mágica em mim. Toya faz o que é dito, e o tigre fica chocado com o poder de Toya a ponto de desmaiar. Depois de um tempo, ele acorda e se curva para Toya e diz a ele: você está apto a ser meu mestre, e eu concordo em formar um pacto de mestre-servo com você. Então, por favor, me nomeie. Toya o nomeia Kohaku, que significa tigre branco no idioma deste mundo. Kohaku gosta do nome, e Yumina não acredita que Toya fez um pacto com uma fera desse nível. Kohaku pede permissão a Toya para ficar ao seu lado sempre. Toya diz a ele: não é possível para mim andar pela cidade com um tigre branco gigante. Então Kohaku se transforma em uma forma pequena e muito fofa. Os outros o veem e o abraçam, e Kohaku chama Toya para ajudá-lo. Toya diz para ele: aguente firme. No dia seguinte, eles partem em uma nova missão e todos ficam irritados. Toya pergunta a eles: o que há de errado? E aí diz que não está sentindo nenhuma motivação para esta missão, e Elze diz que não pode acreditar que um pedido de investigação sobre bestas mágicas acabou envolvendo monstros de slime. Linze acrescenta: especialmente quando está no castelo de um pesquisador especializado em slimes. Yumina também não está contente com a ideia. Então Toya tenta motivá-los e diz: vocês vão deixar os aldeões viverem com medo? Temos o direito de nos chamar verdadeiros aventureiros se formos embora? Quando chegam, Toya entra primeiro e diz: o lugar parece um pouco assustador, mas é seguro. De repente, um pedaço de metal cai em sua cabeça. Ele olha para ele e descobre que é um monstro slime transformador. Lince está surpresa porque nunca viu um slime assim antes, e sugere que procurem a pesquisa do homem. Eles sobem ao primeiro andar e encontram um livro com registros relacionados à pesquisa, e muitas propriedades dos monstros de slime. Quando vão para o próximo andar, encontram um grupo de monstros de slime reunidos. Linze fica assustada, e antes que ela queime todo o prédio, Toya a impede e envia Kohaku para atacá-los. Mas o ataque dele não os afeta. Eles sobem as escadas e ficam surpresos que os slimes não os seguiram. Yumina lhes diz que talvez eles tenham feito uma colônia ali e não possam sair. Eles continuam para o próximo andar, todos irritados com os slimes. Toya diz a eles que sente que o pesquisador estava tentando criar um tipo especial de slime, e esses foram seus experimentos fracassados. Linze lê no livro que ele na verdade não conhecia as propriedades de cada monstro até depois de criá-lo. Eles encontram a sala do pesquisador, mas ele já está morto, apenas um esqueleto. Eles decidem queimar o prédio já que é inútil e cheio de monstros. No dia seguinte, Toya leva Kohaku para mostrar-lhe a cidade. No caminho, eles veem Yae com uma garotinha que está chorando, então eles vão verificar o que está acontecendo. Yae diz a ele que ela está perdida, mas não fala com ela nem diz seu nome. Toya coloca Kohaku na frente dela e pergunta: qual é o seu nome? Por causa de sua aparência fofa, ela responde: Lien. Toya usa o feitiço de busca familiar, mas não encontra nada. Então ele tem uma ideia, pega o seu telefone e usa a magia da busca no mapa através do celular para encontrar a localização dela. Eles vão até a mãe dela e a encontram procurando por ela e perguntando aos seguranças. E aí pergunta a Toya: o que você usou no seu telefone desta vez? Ele explica a ela que o feitiço de busca é originalmente usado para procurar muitas coisas, mas apenas dentro de um pequeno alcance, enquanto o telefone pode procurar em um alcance muito mais amplo. Ela está maravilhada e diz a ele: nesse caso, você pode procurar meu irmão. Eles vão a um restaurante próximo para conversar. Yae diz que não vê o irmão desde que começou sua jornada, então ela estava sempre preocupada com ele. Ele pede que ela lhe dê mais detalhes sobre a casa deles, e ele encontra um lugar chamado Hashiba. Ela fica animada e diz: é isso. Então ele pergunta como é a aparência do irmão dela, e ela diz: ele tem uma cicatriz na bochecha. Ele descobre que ele está em um clube e andando por aí. Ela diz pra ele: acho que aquele é realmente meu irmão, ele adora espadas. Ele responde: parece que você realmente ama seu irmão. E ela responde: sim, porque ele é forte, gentil e generoso. E a propósito, você e meu irmão são parecidos, calmos e generosos. Mais tarde, quando retornam à pousada, Linze entra no quarto de Toya e diz que foi hoje à loja de antiguidades aprender um novo feitiço. Ele pergunta a ela por quê e ela responde: porque no dia em que fomos ao castelo de Slim, eu não consegui usar magia de fogo já que estávamos em um espaço fechado. Ela mostra a ele um feitiço que encontrou lá, mas está escrito em um texto mágico antigo, então ela não consegue ler ou decodificar. Toya cria um par de óculos e adiciona um feitiço de leitura de texto antigo a eles. Ele diz a ela: tente usar e ler. Ela fica chocada por agora conseguir ler os feitiços nele. E ela lê um feitiço chamado Bubble Bomb, e diz a ele que quer tentar. Toya vai com ela para a floresta, e ela tenta lançar o feitiço, mas falha. Ela continua tentando até ficar sem mana e desmaiar. Ele a leva de volta para a pousada, e no dia seguinte, Linze vai novamente sozinha para a floresta tentar. Ela tem olheiras devido à falta de mana. Toya segura a mão dela e usa o feitiço de transferência de mana que aprendeu com Charlotte para ajudá-la. Linze agradece e continua tentando, mas falha novamente porque não consegue visualizar o feitiço. Ele tenta ajudá-la e diz: tente imaginar uma bolha como espuma e líquido, e uma bomba significa explosão. Ela responde:
Não, é difícil. Não entendi. Então ele diz: tudo bem, apenas imagine uma bolha como uma bolha de sabão. Ela tenta e consegue, e quando joga na árvore, ela explode. Ela agradece novamente. Enquanto isso, Elsa está sentada em frente às suas manoplas quebradas. Lembrando que eles quebraram durante a última luta com um misterioso monstro que veio do subterrâneo, Toya diz a ela: se você consertá-los, eles vão quebrar de novo. Ela pede para ele levá-la à capital para comprar um novo. Depois de comprá-lo, Elsa vê um vestido na vitrine de uma loja e gosta. Então ela para olhar. Toya pergunta a ela: você quer? Ela fica embaraçada e diz a ele: não, é pra Lindsay. Isso deveria pra ela. Ela gosta de roupas bonitas, diferente de mim. Ele responde: se fica bem na Lindsay, então ficaria bem em você também. Ela fica mais envergonhada e diz a ele: eu me conheço. Não sou o tipo de garota que fica bem nessas roupas. Ele a leva e entra na loja para experimentá-la. Ele diz a ela: fica incrível em você. E pergunta ao dono da loja: podemos comprar isto? Ela fica chocada e diz a ele: eu não vou comprar. Ele diz a ela: eu compro pra você como um presente. Quando eles voltam para a pousada, as outras garotas adoram. E ela lhes conta que Toya comprou isso pra ela. Todos eles dizem: vamos fazer com que ele compre algo pra nós também. E Toya fica chocado. Mika entra com uma carta do Palácio Real para Yumina, dizendo que ela e Toya devem ir ao palácio para serem premiados com o título de cavaleiro como recompensa, por resolverem um incidente que aconteceu há alguns dias. Todos ficam chocados que ele vai receber um título de cavaleiro, e Toya pergunta a ela: posso recusar? Todos ficam chocados que ele quer recusar. Yumina responde: sim, mas nesse caso você terá que dar uma razão publicamente. Toya está frustrado por ter que ir de qualquer maneira. No dia seguinte, Toya fica surpreso com a enorme mansão que o rei lhe deu como recompensa. Quando eles entram, Toya diz a eles: é muito grande para apenas 5 pessoas. Elsa, Lindsay e Ie ficam chocadas e perguntam a ele: vamos morar aqui com você? Ele responde: claro. Elsa diz a ele: mas esta é a casa que você recebeu do rei como presente e você deveria morar aqui com a Yumina. Nós ficar não seria adequado. Ele lhes diz: amo todos vocês igualmente e os considero minha família. Todos ficam envergonhados e vão embora. E Yumina diz: eu entendo. Você ama todas nós 4 igualmente. Espero ser sua esposa e compartilhar sua vida. E não pretendo te prender só pra mim. Então ela sai e vai atrás das garotas para conversar com elas. Toya sai para sentar com Kohaku no jardim e as garotas voltam. Elsa pergunta a ele: você está realmente bem com a gente morando aqui? Ele diz: sim. Lindsay pergunta a ele: então você não vai nos mandar embora mais tarde? E aí pergunta a ele: você nos tratará da mesma forma que trata a Yumina? Ele diz: claro. Eles ficam felizes, e Yumina diz a eles: continuaremos nossa conversa mais tarde. Toya não entende sobre o que eles estão falando, então eles vão conhecer os servos da mansão, e o líder deles se chama Lime, o irmão de Lain. Serva do sushi. As empregadas chamam-se Lápis e Cecily. Yumina diz a Toya que Lime foi responsável por cuidar do pai dela por muitos anos. Toya fica surpreso que o próprio servo do rei veio servir em sua mansão. Lime diz a ele: aproveitei a oportunidade para passar meus deveres para meu filho, e espero passar o resto da minha vida servindo ao homem que salvou meu irmão mais novo. Duque Alfred e Sushi chegam. Eles vieram visitar Toya. Sushi diz a Toya: estou surpreso que você vai se casar. Alfred acrescenta: eu também. Estava pensando em casar você com minha filha, Sushi. Sushi diz a ele: concordo. Toya fica nervoso e diz a eles: não exagerem o assunto. Alfred diz a ele: na verdade, eu vim pedir outra coisa. Ele diz: nosso país decidiu formar uma aliança com o reino de Mismed. Isso significa que precisaremos preparar uma oportunidade para ambos os reis conversarem, mas viajar entre os dois países é difícil e cheio de perigos. Yumina deduz que eles querem usar o feitiço de portão do Toya. Toya explica que ele só pode abrir um portão para lugares que ele já visitou antes. Alfred responde: e é por isso que queremos que você viaje para Mismed. Toya vai encontrar Garen, o comandante das forças de Mismed, e com ele está Leon Blitz, um membro dos primeiros cavaleiros do reino de Belfast. Eles começam sua jornada e à noite acampam na floresta. Toya conta algumas histórias para eles. De repente, um dos soldados de Garen ouve bandidos se aproximando. Toya abre o mapa do celular e descobre que são 28. Ele tenta um feitiço para marcá-los no mapa e usa um feitiço de paralisia neles, que funciona. Eles capturam todos e decidem enviar alguém para chamar os guardas da cidade para prendê-los. Olga entra enquanto eles estão conversando e Leon fica nervoso e sai correndo. Toya percebe que gosta dela. E aí pergunta: você acha que a Olga sabe dos sentimentos do Leon? Elsa responde: acho que ela notou. Ela não parece tão tapada quanto uma certa pessoa. De repente, todos olham para Toya, mas ele não entende o porquê. No dia seguinte, eles veem Leon no mercado procurando um presente para Olga. Toya se aproxima e pergunta: você está comprando um presente para alguém? Leon fica nervoso e diz: sim, para minha mãe. Alma está com eles, e Toya diz a ela: escolha algo, eu vou comprar para você de presente. Ela escolhe um grampo de cabelo e Toya paga por ele. Então ele pergunta a ela na frente de Leon: se Olga fosse escolher um destes, qual ela escolheria? Ela aponta para um grampo de cabelo em forma de flor de hélios e diz a ele que a adora. Toya se despede de Leon e vai embora, e eles o veem comprando o mesmo grampo que Alma apontou. Quando eles voltam para a carruagem, Toya sente algo ao seu redor. Ele pergunta a Kohaku: estou imaginando coisas? Kohaku responde via telepatia: não, eu também senti. Alguém está nos observando, mas está completamente escondido. Então, Toya e Yemina notam que Olga está usando o grampo de cabelo que Leon comprou. Yemina diz a ela: fica bem em você, espero ganhar algo assim do homem que amo. Toya foge do assunto, deixa-as e entra na carruagem.
Naquela noite, eles acampam um pouco antes da vila de Isda. De repente, ouvem animais na floresta fugindo, e então vem um dragão enorme voando acima deles. Garen fica chocado, e Olga explica a eles que dragões devem viver em regiões específicas do nosso país e nunca deixar suas áreas a não ser que haja um intruso. Toya abre seu telefone e vê o dragão indo em direção à Vila Isda. Eles correm para a vila e encontram o dragão queimando-a, e os aldeões estão em pânico. Garen e os guardas entram e ajudam os sobreviventes a escapar. Toya usa magia de luz para atrair o dragão, monta em Kohaku com Lindsay e o guia para fora da vila até a floresta. De repente, Kohaku grita com o dragão e diz: "Como ousa insultar meu mestre?" Toya fica surpreso que Kohaku entenda o que o dragão está dizendo. Kohaku lhe conta que o dragão disse: "Vermes imundos, como se atrevem a estragar minha diversão? Eu vou esmagar todos vocês agora." Toya decide matá-lo e diz a Lindsay: "Eu vou derrubá-lo, você corte a asa dele." Ele usa magia dupla de luz e o traz para o chão. Lindsay usa a técnica da espada de gelo e corta as asas do dragão. Pouco antes do dragão cuspir fogo nela, Toya a agarra e salva. De repente, Yae e Elze chegam e atacam o dragão. Toya pula atrás delas, mas sua espada quebra no corpo resistente do dragão. Antes que o dragão possa lançar uma bola de fogo nele, alguém lança uma adaga no olho do dragão e o cega. Toya usa o feitiço de escorregadio. Ele pede para Yae e Elze ganharem tempo e diz a Lindsay para fazer um muro de gelo na frente dele. Ele remodela o muro em uma lente e lança magia de luz através dela, concentrando o feixe no dragão, queimando-o até morrer. De repente, outro dragão aparece, este vermelho. Curiosamente, ele pede desculpas pelo que o outro dragão fez. Toya está surpreso que este dragão pode falar. O dragão se apresenta e diz: "Eu sou o dragão vermelho que governa a grande terra e vim para buscar o dragão furioso." Kohaku diz a ele: "Peça ao monarca azul para criar seus parentes corretamente." O dragão fica chocado que quem está falando é o monarca branco e diz a ele: "Se você está aqui, faz sentido como o outro dragão morreu." Kohaku responde: "Não entenda mal. Quem o derrotou foi meu mestre porque aquele dragão rude ousou insultá-lo." O dragão fica chocado novamente com o fato de que o monarca branco tem um mestre. Ele pousa no chão, pede desculpas a Toya pela grosseria e implora seu perdão. Toya diz a ele: "Está tudo bem, desde que saibamos por que aconteceu, mas certifique-se de disciplinar os jovens dragões para que não façam isso de novo." Depois que o dragão vai embora, Toya olha ao seu lado e encontra as garotas no chão apavoradas. Ele pergunta a elas: "O que houve?" Elas respondem em choque: "Como você não tem medo de falar com um dragão?" Ele diz a elas que era uma questão simples. Eles retornam à aldeia, ajudam as pessoas e cuidam dos feridos. No dia seguinte, Leon está surpreso e diz a Garen: "Eles derrotaram um dragão, só os 4, e até usaram magia de cura em todos os aldeões. Estou chocado." Garen diz a ele: "Não só isso, eles doaram todos os materiais do dragão para a aldeia, e cada peça poderia ser vendida por mais de 10 moedas de ouro." Leon diz: "Não sei quem eles realmente são, mas vou inclinar minha cabeça em respeito a eles." O chefe da aldeia vem agradecer a Toya pessoalmente por salvá-los do dragão e lhe dá a presa do dragão como um presente, dizendo: "É para sua arma quebrada. Você pode usá-lo para criar um novo ou vendê-lo e comprar outra espada." Então ele lhe dá a adaga estranha que foi lançada no olho do dragão antes de ele disparar. No caminho, Toya pergunta a Kohaku por telepatia: "Havia mais alguém na batalha?" Kohaku lhe diz: "Sim, eu senti uma ou duas pessoas entre as árvores. Achei que eram aldeões." Quando chegam à capital do reino de Mismed, o rei diz a Olga: "Muito bem feito." E agradece a Garen e Leon por protegerem Olga até ela chegar ao reino. Então ele diz: "Ouvi dizer que você derrotou o dragão que atacou a aldeia de Aud." E Umina responde: "Sim, os 4 que estão à sua frente foram os que mataram o dragão." Ele pergunta a ela: "Quem é você?" Ela se apresenta e ele fica chocado ao encontrar a princesa do reino de Belfast diante dele. Ela diz a ele: "Isso prova a importância da nossa aliança", e entrega-lhe uma carta escrita por seu pai. Ele diz: "Vou pensar nisso e te enviar a resposta. Aproveite seu tempo no meu palácio como quiser." Então ele ri e diz a Toya: "Já que você derrotou o dragão, que tal um duelo?" Ele o leva à arena e faz alguns exercícios de aquecimento. O assistente do rei diz a Toya que quando o rei vê alguém forte, ele fica realmente animado para lutar, e honestamente estamos irritados com isso. Então, por favor, acabe com ele. Toya fica surpreso. Como ele pode dizer isso sobre o rei dele? O árbitro informa que a partida começará e continuará, até que um lado sofra uma lesão grave ou um lado se renda. Magia é permitida, mas feitiços ofensivos diretos no oponente são proibidos. Mas o rei arrogantemente diz a Toya: "Não se contenha. Use qualquer coisa que você quiser para me vencer." Assim que o árbitro sinaliza o início, Toya usa o feitiço de escorregamento e o rei cai no chão. E Toya coloca sua espada no pescoço dele. O rei fica bravo e diz: "Espere, o que você acabou de fazer?" Toya lhe diz: "Isso é um dos meus feitiços, você apenas disse que magia ofensiva era proibida." O rei responde: Não, esse feitiço também será proibido. Vamos reiniciar a luta." Eles começam um segundo duelo e lutam com espadas de madeira, mas o rei de Amuka tem a vantagem, pois seu corpo é muito mais forte do que o de Toya. Toya tenta usar o feitiço da terra, mas não o termina, e o rei o empurra. Mas o feitiço de terra foi uma distração, e Toya usa magia de luz. O rei rapidamente se afasta, e Toya usa o feitiço de fortalecimento e ataca. De repente, o rei usa um feitiço chamado Axel, que aumenta sua velocidade imensamente. Ele desaparece e aparece atrás do Toya. Toya desvia rapidamente do golpe, e o rei diz pra ele: "Muito bem." Toya pergunta: "Foi um feitiço do tipo nulo?" O rei responde:
Sim, ele melhora a agilidade, mas consome muito mana. Então você não pode usá-lo continuamente. Toya fica impressionado e tenta. O rei fica chocado por ele ter conseguido roubar um feitiço tão pessoal. Toya aparece atrás dele e diz: controlá-lo é difícil, mas eu descobri como. Ele usa novamente, e o rei é forçado a acompanhar. Ambos desaparecem de vista, engajados em um confronto ultra rápido, mas o rei ainda tem muito mais força física. Toya com Skip lança feitiços de velocidade e fortalecimento e tenta novamente. Eles desaparecem novamente, e de repente eles reaparecem com Toya segurando sua espada no pescoço do rei. Ele vence. O rei ri e diz a ele: estou surpreso que você conseguiu realizar meu feitiço. Naquela noite, o rei dá uma festa e Toya e os outros vestem as roupas do povo de Mismed. O rei lhes diz: essas roupas ficam bem em vocês. As garotas também o elogiam. Toya diz a elas: vocês estão muito bonitas também. Ele pega seu telefone e tira fotos delas. O rei pergunta a ele: o que é isso? Toya diz a ele: é um dos meus feitiços que me permite capturar uma imagem e armazená-la. O rei fica chocado e pergunta a ele: você pode imprimir isso? Toya pega um pedaço de papel e imprime usando magia. O rei fica maravilhado e pede para ele tirar uma foto dele também. Todos são fotografados, e Toya passa o resto da festa imprimindo as fotos. Então ele vai descansar, e de repente vê um ursinho de pelúcia se movendo e sinalizando para ele seguir. Isso o leva a num quarto onde ele encontra uma garota. Ela diz ao urso: você trouxe um convidado estranho, Paula. Ela pergunta a Toya: quem é você? Ele se apresenta, e ela percebe que ele é quem matou o dragão porque ouviu falar disso. Ele a convida de volta, e ela diz: sou uma das anciãs das tribos das fadas. Meu nome é Lin. Posso parecer jovem, mas sou muito mais velha que você, mais de 600 anos. Toya fica muito surpreso e pergunta a ela: Paula é uma besta invocada? Ela responde: não, é uma boneca real. Mas ele se move graças a um feitiço mágico chamado Programa. Então ela explica que é uma magia que permite a ela controlar qualquer objeto através de um conjunto de comandos. Ela demonstra isso com uma cadeira e a programa para avançar quando alguém se senta nela. Toya pergunta: então, se você programar Paula para voar, funcionaria? Ela diz: não, ele não é forte o suficiente para fazer isso. A magia do programa só pode realizar tarefas simples, mas se você quisesse mover a asa de um pássaro modelo, funcionaria. Toya diz a ela: deixe-me tentar, e ela fica surpresa. Ele usa o feitiço na cadeira e dá um comando para mover 2 passos para trás se alguém se sentar nela. Ele se senta e a cadeira se move para trás. Lin está chocada que ele conseguiu fazer isso e diz a ele: seu talento mágico é incrível. Ela pergunta: quais elementos você pode usar além da magia nula? Ele responde: todos eles. Ela responde: não estou surpresa. Então ela diz a ele: decidi que você será meu aluno. Ele se desculpa e sai correndo rapidamente. Quando ele volta para o quarto para descansar, tem a ideia de tentar usar o feitiço de programação que acabou de aprender. No dia seguinte, Yamina e Lindsay o vêm saindo. Ele diz a eles que vai comprar algumas coisas e eles vão com ele. Depois eles vão para a floresta e Toya pede a Lindsay para cortar a presa do dragão para ele fabricar uma arma. Ele usa magia de remodelagem e fabrica peças de arma e as monta. Então, ele faz balas e usa o feitiço Programa na arma para fazê-la disparar as balas. Quando ele testa, ele erra o alvo, ele ajusta a mira do cano e tenta novamente, funciona. Ele usa magia para recarregar a arma sem esforço e diz a eles: isto se chama uma arma. É uma arma usada de longa distância. Todos ficam impressionados e pedem para ele fazer armas para eles também. Ele pega um celular e diz para eles: escolham um design daqui e faz uma arma para cada um deles. Em seguida, ele modifica a sua arma para ter 2 modos, um de espada e outro de arma. Assim ele pode lutar tanto de perto quanto de longe. Ele chama a arma de Brunhilde. Por volta do pôr do sol, eles decidem ir jantar. Kohaku nota alguém os observando, então Toya decide cumprimentá-los. Kohaku diz a ele que estão no telhado de um prédio. Toya diz às garotas para seguirem em frente, ele tem algo a fazer. Ele usa Axel e aparece atrás deles rapidamente. Eles jogam uma bomba de luz e correm. Ele abre o mapa e os rastreia, então usa Axel novamente e aparece na frente deles. Antes que joguem outra bomba de luz, ele dispara balas de borracha neles. Eles caem e ele os amarra. Ele fica surpreso ao encontrar ali Lapis e Cecily. Eles dizem a ele que são de Espion, uma unidade de espionagem que trabalha diretamente sob o comando do rei de Belfast. Eles foram ordenados a monitorar e proteger a princesa Yumina. Toya puxa a adaga que atingiu o olho do dragão e pergunta a eles. Lapis diz a ele que pertence a Cecily. Ela é uma especialista em lançamento de facas. Toya pergunta a eles: o que vamos fazer agora? Lapis diz a ele: vamos continuar protegendo a princesa das sombras como temos feito, então por favor, mantenha isso em segredo. Ele pergunta: o que aconteceria se ela descobrisse? Cecily diz a ele: se ela descobrir, ficará muito brava com o rei e isso se tornará um problema nacional. Toya retorna as garotas no restaurante e eles experimentam a comida da cidade. Acontece que é muito apimentada. No dia seguinte, Lin leva todos com ela para procurar certas ruínas que ela quer ver, mas ela diz a eles: eu não sei a localização exata, tudo que sei é que se chama Ruínas de Naruya. E aí diz a ela: talvez meu pai saiba onde é. Então ela diz: vamos até ele rapidamente, e eles se dirigem ao reino de Oedo. No caminho, Toya pergunta a ela: existe um rei em Ishin? Ela responde: tecnicamente sim, mas cada região é governada por um senhor. Lin pergunta a ela: quem é o senhor desta área? E ela responde: Tokugawa Ayase. Toya fica surpreso com o nome. Ele vê pessoas carregando uma garota em uma cadeira e fica intrigada. Toya diz a ela: aquilo é um Kagaya. Eles são pessoas que você paga para levá-lo ao seu destino. Eles também ficam surpresos ao ver pessoas usando sapatos de madeira, e Toya lhes diz: esses são chamados de Jeta. E aí ele diz: você sabe muito sobre este lugar, mesmo tendo nascido fora de Ishin. Yae sente que há algo estranho no ar.
Quando Yae entra em sua casa, Ayane a recebe calorosamente e chama por Nanai, sua mãe. Quando ela a vê, fica feliz e a abraça fortemente. Yae pergunta sobre o pai dela, e ela responde: ele foi pra guerra com Ayase. Yae pergunta: com quem eles estão lutando? Ayane responde: os Takeda, porque o exército deles avançou de repente há alguns dias. Então seu pai foi para o castelo de Kawagui, com seu irmão Jutaro para interceptá-los. Yae pede a Toya ajuda para resgatar seu irmão e pai. Quando eles chegam ao local do castelo, Toya abre o telefone e diz para ela: não sei sobre o seu pai, mas seu irmão está bem. Ela diz: vamos nos apressar até eles. Lane a impede e diz: qualquer movimento imprudente causará danos. Toya diz a ela: vou usar o feitiço de percepção profunda para escanear 1 quilômetro ao redor e me teleportar várias vezes até chegar ao castelo e abrir um portão para você. Do outro lado, a capital está cercada por soldados zumbis, e Toya fica surpreso ao vê-los. Ao mesmo tempo, um dos soldados diz a Jutaro: os inimigos continuam voltando, não importa quantos derrotamos e não conseguimos segurá-los. Há rumores de que eles param se quebrarmos suas máscaras, mas isso ainda não foi confirmado. Toya entra pelo portão e Jutaro aponta sua espada para ele instantaneamente. Toya levanta a mão e diz: eu não sou um inimigo. Você é o irmão da Yae, Kokonoi Jutaro, certo? Ele responde: sim. Como você conhece a Yae? Toya diz a ele: somos amigos e eu vim aqui para ajudá-lo. Ele pergunta: onde está a Yae agora? Toya abre um portal e Yae entra e abraça seu irmão. Ele pergunta a ela: quem são essas pessoas com você? Ela responde: são meus amigos, todos confiáveis, e você pode contar com eles. Ela pergunta sobre o pai deles, e ele diz: ele está seguro e protegendo Ayase. Toya percebe muitos soldados feridos, então pega seu telefone, localiza todos e usa sua magia de cura. Todos ficam surpresos. Então Toya pergunta a Jutaro: quem são as pessoas usando máscaras lá fora? Ele diz a ele: eu não sei, eles deveriam estar mortos, mas eu acho que eles param se destruirmos suas máscaras. Lin diz a eles: eles são feitos pelo homem, como relíquias de uma civilização antiga e poderosas ferramentas mágicas, como o telefone que você tem também. Toya abre seu telefone e vê que seus números são enormes. Ele marca todos e usa magia de luz para eliminá-los. Todos ficam mais maravilhados e os soldados comemoram. Depois eles vão encontrar Lord Ayase, que agradece a ajuda deles. Sr. Kokonoi diz a Yae: eu não acredito que você está pessoalmente protegendo a princesa Yumina. Ela responde: estes são os resultados do meu treinamento. Então Toya pergunta a eles: o exército Takeda irá recuar após o que aconteceu? Ayase responde: eles podem atacar novamente após se reagruparem. E ouvimos rumores de que Shingen já está morto e que agora, o estrategista das trevas, Yamamoto Kansuki, está liderando o exército dos mortos-vivos. Len lhe diz: provavelmente ele está usando um artefato ou magia para controlar os cadáveres. Toya pergunta: se capturarmos Yamamoto, isso tudo vai acabar? Ele diz: muito provavelmente sim. Mas Kansuki está escondido em uma fortaleza e ainda não a localizamos. De repente, eles ouvem uma voz dizer: então deixe-me guiá-los até lá. Uma garota desce do teto e lhes diz: eu trago uma mensagem secreta para Tokugawa Ayase. Meu nome é Tsubaki, servo de Kosaka Masanobu, um dos 4 principais generais Takeda. Eles leem a carta e descobrem que os 4 generais de Takeda estão sendo mantidos em uma prisão subterrânea, exceto Kosaka. Tsubaki diz a eles que Kosaka está fingindo seguir as ordens de Kensuke na esperança de restaurar o clã Takeda. Ayasho acha que eles não são obrigados a ajudar os Takeda, mas se não pararem o que está acontecendo, o Tokugawa também sofrerá. Toya diz a ele: deixe isso com a gente. Ele pensa que se usarem o feitiço de portal serão detectados, então pergunta a Lin sobre o feitiço que ela usa para esconder suas asas. Ela lhe diz: eu também posso esconder o corpo inteiro. Toya decide levar Tsubaki e Lin com ele. Els diz pra ele: não se apresse e vá durante o dia ou você será descoberto. Yae diz: quero ir pra casa e tranquilizar minha família sobre o pai e o irmão. Lindsay diz pra ele: também precisamos conseguir comida para os soldados aqui. Toya diz: você está certo. Lian diz: é difícil acreditar que o homem talentoso que eliminou um número tão grande de inimigos agora está sendo tão prático. Senior. Kokonoi diz a eles: permitam-me preparar cavalos para vocês. Toya responde: não é necessário, e pede a Tsubaki para imaginar o castelo para que ele possa ler seus pensamentos e teleportá-los para lá. Naquela noite, eles vão para a base de Takeda, e Lian se esconde junto com Toya. Toya abre um portal dentro do castelo, mas se vê empurrado de volta para o mesmo lugar. Lian diz a ele: talvez Kensuke tenha criado uma barreira ao redor da área para bloquear magia. Ele pergunta: isso vai cancelar sua invisibilidade? Lian responde: não, só cancela feitiços que visam edifícios. Tsubaki sugere destruir a barreira, mas Lian diz a ela: não, se a quebrarmos, vamos chamar a atenção. Eles vão direto para a prisão e Tsubaki se curva diante de um homem chamado Baba e diz a ele: vim te resgatar sob as ordens de Kosaka. Ela o apresenta a Toya e Lian. Ela pergunta: onde estão Nado e Yamagata? Ele responde: nas celas de trás. Toya usa a técnica de remodelação nas barras, transforma-as em uma porta e liberta Baba. Então eles vão e liberam Nado e Yamagata. Toya diz a eles: planejamos capturar Yamamoto Kensuke. Toya pergunta a Lian: podemos destruir a barreira? Ela diz a ele: deve haver um selo em algum lugar. Se o desativarmos, a barreira desaparecerá. Eles dizem a ele que sabem onde está o selo e vão para lá. Quando chegam, Toya destrói o selo e abre o mapa para localizar Kensuke. Ele marca todos os guardas próximos e os elimina para que ninguém possa impedi-los de enfrentar Kensuke. Toya abre um portal e eles encontram Kensuke parado na porta esperando. Eles o atacam e de repente Kensuke anima o cadáver de Shingen para lutar contra eles. Eles ficam furiosos e não conseguem se obrigar a atacar por respeito ao corpo de Shingen.
Kensuke aproveita isso. Toya atira e destrói a máscara, fazendo Kensuke perder o controle. Kensuke fica surpreso, mas então remove seu tapa-olho para revelar um olho vermelho e diz: "Enquanto eu tiver essa pedra, nunca morrerei." É o mesmo artefato que ele usa para tornar os corpos imortais. Toya usa a técnica de puxar e arranca o olho, e entrega para Lin. Ela diz a ele: "Está amaldiçoado com um feitiço corruptor de corações, artefatos são preciosos, mas devemos destruir este." Ela o joga e Toya atira nele. Kensuke desaparece. No dia seguinte, eles perguntam a Baba sobre a localização das ruínas de Naruya, e ele diz: "Estão no fundo do mar." Toya usa a leitura de mentes para descobrir o local através dos pensamentos dele. Eles voltam para a casa da Yae para que ela possa se despedir de sua família, e Toya abre um portal para o mar para onde estão indo, e todos ficam maravilhados com a vista. Toya tenta mergulhar no mar para procurar as ruínas que Lian queria e vê um templo debaixo d'água, mas ele não consegue prender a respiração por muito tempo e sobe rapidamente. Ele pergunta a Lin se há um feitiço que permitiria que ele respirasse debaixo d'água. Ela diz a ele: "Já ouvi falar de um, mas nunca me preocupei em aprender como funciona." Ela chama Charlotte e pergunta para ela, mas ela não consegue se lembrar do nome do feitiço ou como ele funciona. Kohaku diz a Toya: "Tenho uma ideia. Conheço alguém que pode controlar bem a água e poderia resolver todos os seus problemas, e esse é o meu contraparte, o Imperador Negro." Então Lin desenha o feitiço de invocação e diz a Kohaku que a magia de invocação normalmente não pode chamar uma pessoa específica. Kohaku diz: "Toya vai combinar seu poder espiritual com o meu, e o Imperador Negro vai senti-lo e responder ao chamado." Ele diz a Toya: "Tenha cuidado, eu não sei o que eles vão pedir em troca para formar um pacto com você." Toya fica surpreso por ele ter dito eles, e Kohaku lhe diz: "São 2 em 1, você entenderá quando os invocar." Toya começa a invocação e uma tartaruga e uma cobra aparecem. Eles cumprimentam Kohaku e ficam surpresos ao vê-lo aqui. A cobra pergunta a ele: "Quem é essa pessoa?" Kohaku apresenta Toya. A tartaruga diz pra ele: "Você aceitou um humano como seu mestre? Você caiu tão baixo." Kohaku responde: "Diga o que quiser, mas logo ele será seu mestre também." A tartaruga diz a Toya: "Vamos testá-lo. O teste é você nos enfrentar, e se conseguir durar até o pôr do sol sem perder um membro, faremos um pacto com você." Toya concorda e Lin o avisa, mas ele diz pra ela: "Não se preocupe." A cobra fica impressionada com a coragem de Toya. De repente, Toya usa o feitiço de deslizamento e então ele usa o feitiço de programação em uma de suas balas para que continue atacando e ative o feitiço de deslizamento. Ele lança contra eles e eles continuam escorregando interminavelmente enquanto ele relaxa até que desistam e admitam a derrota. A tartaruga então pede a ele para formar um pacto com eles. Toya os nomeia Koku e Sango. A cobra diz: "Eu vou ficar com o nome Koku." Então Kohaku diz a eles para encolherem como ele, porque não podem andar com ele naquele tamanho enorme. Eles encolhem e Toya fica impressionado que eles podem voar. Ao pôr do sol, ele decide tentar mergulhar na água novamente. Koku e Sango criam uma barreira ao redor dele para que ele possa respirar e andar normalmente debaixo d'água. Quando ele entra no templo e encontra um círculo cercado por pilares, Koku diz a ele: "Tente canalizar sua magia para isso." Quando ele faz isso, encontra-se transportado para outro lugar, cercado por um jardim. Ele vê uma garota se aproximando dele lentamente e calmamente. Ela diz a ele: "Eu sou da unidade remota que controla o jardim aéreo da Babilônia e meu nome é Francesca." Toya pergunta a ela: "Onde exatamente estamos?" Ela diz a ele: "Este é o jardim flutuante da Babilônia no céu," e ela o leva com ela para mostrar que eles realmente estão no céu. Ele pergunta a ela: "Qual é o propósito deste lugar?" Ela diz a ele: "É um jardim construído pela professora Regina Babilônia como um hobby, assim como ela nos criou também." Toya fica surpreso com a palavra criada, e Sango diz a ele: "Ela não é humana. Ele não sente vida dentro dela." Shiska diz a ele: "Fui criada como uma unidade de controle para este jardim. Isso aconteceu há cerca de 5.000 anos." Ele pergunta a ela: "Então você é uma máquina?" Ela responde: "Não totalmente uma máquina. Algumas das minhas partes vitais são feitas com magia, então sou uma mistura entre uma máquina e um ser vivo mágico." Toya pergunta se o jardim se deteriorou ou teve problemas com o tempo. Ela responde: "Tudo aqui é sustentado por magia, e eu estou sempre alerta, então manter o jardim se tornou automático." Toya está surpreso desde que ele está aqui dentro. Ela diz a ele: "Neste momento, você é considerado uma ameaça. Mas eu te reconheci como uma pessoa compatível. De agora em diante, uma unidade 23 chamada Francesca será transferida para o seu comando." Ele pergunta a ela: "O que você quer dizer com compatível?" Ela diz a ele: "Ninguém pode passar pelo círculo mágico de onde você veio, a menos que possam usar todos os elementos como o professor." Ela o projetou para nos entregar a alguém compatível que pudesse contornar o círculo mágico, e o professor disse que deixaria a decisão final para nós. E eu decidi ser seu. Toya sente como se tivesse caído em uma nova encrenca, e do outro lado, as garotas estão muito preocupadas com ele. Lian diz a eles: "Já que ele ainda não voltou, isso deve significar que tudo está indo bem." De repente, Toya abre um portal e os leva para o jardim. Todos ficam maravilhados com a aparência do jardim, e Lian diz a eles: "Parece as ruínas da antiga civilização do Partenon, que foi uma civilização avançada que criou muitos feitiços e ferramentas como artefatos mágicos. E este jardim é um artefato." Jumina sugere que as meninas deixem Toya e Lin fazerem o trabalho deles e saiam para uma caminhada. No caminho, ela pergunta: "Lembram do assunto que discutimos antes de nos mudarmos para a mansão?" Todas ficam nervosas ao lembrar quando ela perguntou: "Vocês todas amam o Toya, certo?" Seus rostos ficam vermelhos, e elas tentam agir como se não o amassem. Jumina diz para Elze: "Você sempre olha para as roupas que ele comprou para você e fica muito feliz."
Então para Lindsay ela diz, você está sempre seguindo ele para ver onde ele está indo. Então para Yae, você sempre vai até Toya para curá-la sempre que se machuca, mesmo que Lindsay possa usar magia de cura. Então ela lhes diz, não estou chateada com isso porque significa que Toya tem 3 companheiras que o apoiam e confiam nele, e eu não acho que seria certo monopolizá-lo. Também não acho que conseguirei apoiá-lo em tudo sozinha a partir de agora, então não quero restringi-lo por algo pequeno como possessividade. De repente ela pergunta a eles, vocês querem ser as noivas do Toya? Eles ficam confusos e não conseguem responder, e Jumina adia o assunto. Eles dizem pra ela, nós não esquecemos, e ela pergunta pra eles, vocês já resolveram seus sentimentos sobre isso? Eles ficam nervosos novamente, e Jumina pergunta pra Lindsay, seu coração bate mais rápido quando você está com Toya, né? Ela responde, sim. Depois ela diz pra Elsie, você sempre fica de olho nele, e ela responde, você está certa. Depois ela diz pra Yae, você sempre fica nervosa quando está com ele. Então ela diz, quero apoiá-lo junto com todos vocês, então vou perguntar novamente. Você quer ser a noiva de Toya? Ao mesmo tempo, Toya pergunta a Min, você encontrou o que estava procurando? Ela lhe diz, eu esperava encontrar alguns feitiços antigos, mas o que encontrei é ainda melhor. Este jardim durou 5.000 anos com flores que nunca morrem. Toya pergunta a Shiska se há algo mais além do jardim. Ela responde, infelizmente não há tesouros ou armas. Mas este jardim foi originalmente dividido em várias zonas flutuantes no céu, e minhas irmãs as controlam e gerenciam. As meninas entram e Jumina diz, isso significa que a existência desses jardins pode causar pânico entre as pessoas. Shiska responde, os jardins são protegidos por barreiras mágicas que impedem que qualquer pessoa os veja. Toya pergunta a ela, quantas zonas existem? Ela lhe diz, além deste jardim há uma biblioteca e um laboratório e outros. Havia 9 no total, mas eu não sei quantos restam agora. Lin fica animado com a ideia da biblioteca porque deve conter muitas informações antigas. Lin pergunta a ela, você pode contatar as outras ilhas? Ela responde, minhas irmãs cortaram a comunicação por enquanto. Lindsay sugere que talvez o telefone de Toya possa localizá-las. Toya tenta, mas não encontra nada. Liam diz pra eles, isso significa que temos que procurar por todos os círculos mágicos deles. Eles perguntam a Shiska, você sabe onde eles estão? Ela responde, não. De repente, Lindsay se levanta e diz pra Toya, eu te amo. No dia seguinte, Toya está em seu quarto se sentindo muito nervoso. Ele ouve uma batida na porta e a abre cautelosamente para encontrar Jumina. Quando ela entra, ela pergunta a ele, o que você acha de Lindsay? Toya fica nervoso e diz, acho que ela é doce e sinceramente fiquei feliz quando ela se declarou. Mas eu ainda não decidi sobre você e de repente Lindsay se declarou, mas eu a amo e me importo com ela. Então de repente Lindsay diz, você ouviu isso, não ouviu Lindsay? Lindsay aparece e Toya fica chocado porque ela estava escondida usando a técnica de Lindsay. Jumina diz a ele, isso é culpa sua por se trancar no quarto e não dar uma resposta a ela. Você não sabe que ela passou todo aquele tempo chorando porque pensou que você a odiava. Ele pede desculpas a Lindsay e explica que não a odeia e que a ama. Jumina pergunta a ele, agora que vocês dois se confessaram, o que você acha de se casar com Lindsay? Toya fica surpreso, e Jumina diz a ele que é comum para nobres, membros da realeza e grandes comerciantes terem várias esposas. Lindsay diz que não se importa, desde que possa ser sua esposa. Toya concorda. No dia seguinte, Elsa invade o quarto de Toya furiosamente e diz pra ele ir com ela. Ela o leva ao jardim do palácio, onde Yae está esperando. Eles dizem a ele, você vai lutar conosco agora, e se vencer, não dirá uma palavra sobre o que aconteceu. Mas se perder, fará um favor para cada um de nós. Toya se sente obrigado a lutar, e Yae ataca primeiro, e ele bloqueia seu golpe e desvia do ataque de Elsa. Ele dispara balas de borracha em Yae, e Elsa pula sobre ele. Então ele a agarra e a joga no chão. De repente, ele percebe que sua arma está sem munição. Ele olha para sua bolsa de munição e vê que foi cortada, e Elsa se levanta e dá um soco nele, derrubando-o. Depois de um tempo, ele acorda e Elsa diz nervosamente, agora você está no mesmo lugar que Jumina e Lindsay. E ambos confessaram seu amor e pediram para se casar com você. Ele está surpreso por terem feito tudo isso só para isso, e Jumina aparece e lhe diz, eu percebi que isso não funcionaria a menos que fizéssemos desse jeito. Toya lhes diz, eu definitivamente gosto de todos vocês, mas podem me deixar pensar por um momento? Eles se sentem culpados por pressioná-lo todo esse tempo, e decidem dar-lhe espaço para pensar. Ele vai sentar no jardim e se pergunta se é capaz de desempenhar bem o papel de marido. Shizuka ouve ele dizer dever, e lembra que Regina deixou uma mensagem para ele. Ela abre a mão e tira um conector para o telefone dele e diz, eu não sei o que é isso. Mas Regina disse para te mostrar, e você vai entender. Toya conecta no seu telefone e um holograma gravado aparece. Ele fica chocado quando o professor diz, que bom que você conseguiu, Toya. Você provavelmente está se perguntando como eu sei seu nome. Eu tenho uma ferramenta que me permite ver o futuro. Então eu sabia que você estava vindo. Vi me falando com você no futuro e já conheço suas respostas, então estou respondendo como se fosse uma conversa. A parte importante é que vi um momento em que não podia mais ver o futuro, e isso é porque criaturas estranhas chamadas Phrase apareceram de repente. Toya percebe que o curso do futuro e dos eventos mudou desde o tempo dela por causa do Phrase. Ela diz, exatamente, e é por isso que o mundo ia ser destruído, e eu não conseguia ver além disso. Mas surpresa, o mundo não foi destruído porque a frase de repente desapareceu, e eu não sei porquê, e é por isso que pude ver o futuro novamente. Estou feliz que meu entretenimento não terminou, sua situação com as garotas ao seu redor é muito divertida. Toya pergunta a ela sobre seu futuro com as 4 garotas.
Ela diz, não seria divertido se você soubesse, então não vou te contar. E a gravação termina. Toya vai até o deus através do portão e conta tudo a ele. O deus diz, vou trazer um especialista em amor pra você. Quando ela aparece, ela diz a ele, sua vida amorosa é tão interessante que eu estive observando você. Toya pede conselho a ela, e ela diz a ele, esqueça tudo o que você sabe sobre seu antigo mundo e aceite as regras do novo em que você está. Se você ama 4 pessoas ao mesmo tempo e quer fazê-las felizes, isso é amor verdadeiro, e é importante que você cuide delas, mas nunca minta pra si mesmo. Toya entende e sabe o que deve fazer. Ele retorna ao mundo e pede a Kohaku para reunir as 4 garotas. Ele diz pra eles, eu não vou me casar com vocês. Eles ficam bravos e não conseguem acreditar no que estão ouvindo. Então ele diz, deixe-me terminar. Eu não vou me casar com vocês agora. Eu não acho que é certo seguir o fluxo e me casar com todos vocês. Porque eu ainda não sou maduro o suficiente e não posso assumir a responsabilidade pela vida dos outros.